Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje do tema psicrometria, que é uma continuação da aula de mistura de gases, onde psicrometria nós iremos tratar especificamente da mistura de gases ar, seco e vapor d'água. Essa aula é a termodinâmica aplicada 2 da Universidade Federal do ABC. Sou o professor Marcelo Modesto e vamos dar início a esse assunto. O conteúdo dessa aula vai ser o que é ar seco e ar atmosférico. A gente vai definir e calcular as umidades absoluta e relativa do ar atmosférico, definir o ponto de orvalho do ar atmosférico e aplicar os princípios de conservação de massa e energia para os principais processos psicrométricos. A definição de ar seco e ar atmosférico. Qual que é a diferença entre eles? O ar atmosférico é o ar que está na atmosfera e que contém vapor d'água. Então, quando você fala ar atmosférico, é toda a mistura que eu tenho disponível no ar. O ar seco é o ar que está na atmosfera que não contém o vapor d'água. É aquele ar que tem, em média, 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio em volume. Os outros gases envolvidos, argônio, CO2, hélio, xenônio, nitrogênio, hidrogênio, etc., eles são tão pequenos, a quantidade deles é tão pequena que a gente simplesmente desconsidera. Então a gente analisa o que, na verdade? O ar seco, que é uma mistura de nitrogênio e oxigênio, nessa proporção dada aí em volume, e o vapor d'água, que está dissolvido no ar atmosférico. Então o ar atmosférico é o ar seco mais o vapor d'água. O ar seco é aquele ar que você conhece das composições lá de química, onde ele é parte nitrogênio e parte oxigênio. Todos eles estão na fase de gás, tá? O vapor de água no ar desempenha um papel extremamente importante, especialmente no conforto humano. E tem que ser bastante considerado quando a gente vai fazer aplicações de condicionamento de ar. Esse vapor d'água no ar atmosférico, ele se comporta como se estivesse sozinho e ele obedecesse à relação para gás ideal PV igual a MRT. De maneira que eu posso considerar o ar atmosférico como uma mistura de gases ideais. Então, todas as considerações que nós fizemos anteriormente para a mistura de gases, elas são válidas para esse caso da mistura específica ar atmosférico com vapor d'água. Então, a pressão dessa mistura é a soma da pressão parcial do ar e a pressão parcial do vapor. Veja aqui que no caso a gente está usando aquele modelo que considera pressões parciais, pressões aditivas. Então, se eu tiver um recipiente com ar atmosférico, então todo o ar seco e o vapor d'água vão ocupar o mesmo volume, ambos estarão na mesma temperatura, mas a pressão daquela mistura depende da pressão parcial que eu tenho do ar e da pressão parcial que eu tenho do vapor. Umidade absoluta e relativa do ar. A umidade absoluta é a massa de água presente no ar atmosférico por unidade de ar seco. Então, a relação que eu tenho para ômega, que é como a gente vai chamar a umidade absoluta, é a razão entre a massa de vapor dividido pela massa de ar seco que eu tenho na mistura. Então, a unidade para a umidade absoluta é quilograma de vapor por quilograma de ar seco. Se eu considerar o vapor e o ar seco como gases ideais, eu posso escrever a massa de vapor como PV, pressão parcial do vapor vezes o volume que ele ocupa, dividido pelo RV, que é o R do gás, né? O R do vapor, R da água, vezes a temperatura da mistura. Na parte de baixo, a massa do ar seco pode ser escrita como pressão parcial do ar vezes o volume ocupado pelo ar, dividido pelo R, constante do gás ar, vezes a temperatura. Simplificando esse cara aqui, eu tenho que o ômega vai ser 0,622. Esse 0,622 parte desse valor de RV, que é 0,461, e o RA, que é 0,2287, ambos kJ por quilograma Kelvin. Então, essa relação que eu tenho de ômega é 0,622 vezes a pressão parcial do vapor, dividido pela pressão parcial do ar. Ou, escrevendo ainda, posso escrever que ômega é quem? 0,622 vezes a pressão parcial do vapor, dividido pela pressão da mistura, menos a pressão parcial do vapor. Esse termo aqui nada mais é do que a pressão parcial do ar. Então, o ômega, a umidade absoluta, correlaciona
a quantidade de vapor presente para cada quilograma de ar seco que eu tenho na mistura. Umidade absoluta e relativa. A umidade relativa é uma coisa um pouco diferente. Ela é a razão entre a quantidade de umidade que o ar consegue reter, massa de vapor, e a quantidade máxima de umidade que o ar pode reter na mesma temperatura, mg. Seria mais ou menos escrever isso daqui, ó. O φ, né, que a gente vai chamar de umidade relativa, é a razão entre a massa de vapor presente na mistura dividido pela massa de vapor máximo que a mistura poderia estar recebendo para a mesma temperatura e o mesmo volume ocupado. Então, se eu considerar a massa de vapor pelo modelo de gás ideal, PV sobre RT, e a massa de vapor e a massa mg, que é a máxima quantidade de vapor possível da mistura de vapor d'água conseguir reter na condição de vapor, seria PGV, que seria a pressão de saturação na temperatura da mistura, PG vezes V dividido por RT. De modo que a umidade relativa ela é a razão entre a pressão parcial do vapor dividido pela pressão parcial do vapor, caso esse cara aqui estivesse saturado. Então, PV, pressão parcial do vapor na mistura, PG, pressão de saturação do vapor e a temperatura da mistura. A ideia, mais ou menos, é dizer o seguinte, ó, a umidade relativa, ela varia de 0 até 1. 0, eu não tenho nenhum vapor na mistura. 1, o meu vapor está completamente saturado. Quer dizer o seguinte, se o meu vapor estiver saturado, se o meu φ valer 1, valer 100%, qualquer quantidade a mais de umidade que for colocada naquela mistura, mantendo-se aquela mesma pressão e a temperatura, eu não consigo mais manter o vapor na forma de gás. Ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a condensar. Então, a pressão, a umidade relativa, ela mostra qual a quantidade máxima possível de manter o vapor na forma de vapor sem começar a ter condensação de vapor d'água naquela mistura. Então, como eu falei, né? O φ varia de 0 a 1. 0 quando não tem nenhum vapor na mistura e 1 quando a mistura está completamente saturada, ou seja, a máxima quantidade de vapor que eu consigo colocar naquela mistura de ar seco e vapor para dar a temperatura e dar a pressão. Esse valor é fixo? Não. Mudei a pressão, mudei a temperatura, essa umidade relativa ela vai aumentar, ela vai mudar. Ela pode tanto permanecer no máximo de 100% e eu ter que condensar mais água, ou ela pode diminuir para um valor menor, só que o valor mínimo seria 0. As relações que eu tenho entre umidade absoluta e relativa, né? Rearranjando as equações, eu posso escrever que φ é ômega vezes P, dividido por 0,622 mais ômega vezes a pressão parcial do vapor na condição de saturação, ou ômega 0,622 vezes φ vezes PG, dividido por P menos φ PG. São duas relações a mais que a gente pode trabalhar, que foram obtidas simplesmente rearranjando as equações que nós tínhamos definido anteriormente. Temperatura do pão de orvalho. A temperatura do pão de orvalho é importante. A temperatura do pão de orvalho é a temperatura no qual a condensação do vapor de água começa quando o ar atmosférico é resfriado a uma pressão e umidade absoluta constante. Olha esse diagrama aqui, ó, diagrama temperatura e entropia. Eu tenho uma curva de saturação, né, onde separa as regiões de vapor superaquecido, líquido saturado, líquido comprimido, líquido vapor. E aqui eu tenho uma condição inicial de T1, onde eu tenho uma pressão do vapor constante, essa linha vermelha aqui é uma linha de pressão constante. E é o que ele está falando, temperatura do pão de orvalho, temperatura quando a condensação do vapor começa, quando eu resfrio esse ar atmosférico, uma pressão e umidade absoluta constante. Então, pressão constante teria essa linha de pressão constante aqui, ó, essa linha vermelha. Umidade absoluta constante quer dizer o quê? Umidade absoluta é o quê? É ômega igual a massa do vapor dividido pela massa de ar seco. Para ela ficar constante, eu não estou adicionando nenhuma umidade nessa mistura e nem retirando umidade dessa mistura. Então, se eu fizer um resfriamento, a pressão constante e umidade absoluta constante, quando eu vou diminuir a temperatura, ó, passando por essa linha aqui, ó, ao atingir esse ponto 2 aqui, ó, que é um ponto de vapor saturado, exatamente nesse ponto aqui, ó, eu estou na região limiar de acontecer o quê?
Se eu continuar tentando resfriar esse cara aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a condensar. Vai começar a ter o quê? O orvalho, né? Quando você vê em épocas de frio, no inverno, por exemplo, que você sai de casa de manhã e vê todas as você vê a grama, você vê as folhas das árvores cheias de água, aquela água é o quê? Choveu no dia anterior? Não. Pode ter não chovido no dia anterior, pode ter tido uma noite de céu claro, sem nenhuma chuva, mas de manhã aquela água está presente nas folhas das árvores, na grama. Essa água vem da onde? Essa água está vindo da atmosfera, do vapor da água que está dissolvido na atmosfera. O que aconteceu com ela? Houve um resfriamento durante a noite, de modo que a temperatura ela passou do ponto de orvalho, ela caiu numa temperatura abaixo do ponto de orvalho, abaixo de um valor de onde, a partir do momento que eu estou ainda diminuindo a temperatura, vai acontecer o quê? Parte daquele vapor d'água que estava misturado no ar, ele começa a condensar. E a gente coloca a condição de vapor saturado por quê? Porque o vapor saturado é o limiar entre o quê? Entre uma região onde eu tenho vapor superaquecido, somente vapor, e uma região que eu tenho já uma quantidade de líquido, dissolvido na mistura. Então, esse ponto aqui de orvalho é o ponto limiar. Qualquer quantidade infinitesimal de calor que seja retirado da mistura e a temperatura diminua, vai levar a uma condensação do vapor d'água presente nessa mistura. Esse ponto aqui é o chamado ponto da temperatura de orvalho. Ele é bastante importante porque a partir desse ponto, quando você for fazer trabalhos psicométricos, existe um limiar onde eu posso diminuir a temperatura de um valor 1 até um valor 2, onde acontece o quê? Eu mantenho o meu vapor d'água como vapor. Se esse ponto de temperatura cair, parte do vapor que estava presente na mistura ele vai acabar tendo que ser condensado de modo a fechar o balanço de massa e também o balanço de energia num processo psicrométrico. Então, se eu tenho resfriamento a pressão e umidade absoluta constante, esse ponto aqui, ó, essa linha aqui mostra onde vai chegar o seu ponto de orvalho. Condicionamento de ar e conforto humano. Isso é uma coisa mais que vem com a preocupação mais dos dias modernos, a partir do momento que nós conseguimos mudar as condições de temperatura, de pressão e de umidade dos ambientes onde as pessoas habitam. Então, o quê? Atualmente, os modernos sistemas de condicionamento de ar eles podem aquecer, eles podem umidificar, limpar e até desodorizar o ar. Em outras palavras, condicionar o ar aos desejos das pessoas. A taxa de geração de calor pelo corpo humano depende do nível de atividade. Em média, um homem adulto gera 87 watts de calor quando está dormindo, e 115 watts quando descansa, e até 440 watts quando executa esforço físico pesado. Ao realizar trabalhos leves ou andar, caminhar devagar, metade do calor corporal é rejeitada pela transpiração, como calor latente. Ou seja, estou transpirando, retirando a água do meu corpo e colocando ele para o ambiente. E a outra metade dissipada por convecção e radiação, como calor sensível, ou seja, somente a mudança de temperatura da superfície do corpo. É fato que a gente não pode mudar o clima, né? Eu não consigo parar de chover, eu não consigo fazer calor, mandar fazer calor hoje, mandar fazer frio, mas eu consigo climatizar, condicionar o ambiente interno nas condições melhores de conforto, de acordo com as convenções do ser humano. Um corpo se sente confortável quando ele pode dissipar livremente seu calor residual e não mais, nem perder calor demais, nem ganhar calor de menos. Então, uma temperatura que o pessoal coloca como referência seria 23 graus. E olha como é que é complicado condicionar o ambiente, perdão. Se eu tenho um ambiente a 10 graus, com ventos de 48 km, ele é tão frio quanto um ambiente a menos 7 graus e ventos de 3 km. Esse efeito é chamado de fator de esfriamento do vento. O conforto do corpo humano depende primariamente de 3 fatores, como já falei agora há pouco: temperatura, umidade relativa e também o movimento do ar. Então, existem níveis de temperatura adequado, existe níveis de umidade relativa também adequados e movimento do ar. Esses valores são geralmente médios, tá? Existem pessoas que gostam de um jeito mais do que o outro. Mas se a gente pegar uma distribuição normal, estatística da população,
Esses valores são mais ou menos padronizados. A umidade relativa afeta a quantidade de calor que o corpo pode dissipar por evaporação, e a maioria das pessoas prefere uma umidade relativa entre 40% e 60%. Um outro fator importante que afeta o conforto humano é a transferência de calor por radiação entre o corpo e as superfícies que estão em volta dele, como paredes, janelas, etc. Para completar, outros fatores que afetam o conforto também são a limpeza do ar, né? Se tem poluição é ruim, ruídos e odores. Quais são os processos de condicionamento de ar? Então, para manter uma habitação ou unidade industrial na temperatura e umidade desejada, alguns processos psicrométricos são necessários. Também são chamados de processos de condicionamento de ar. São chamados de psicrométricos, que são processos que alteram as condições de pressão e temperatura, ou seja, alteram as condições termodinâmicas da mistura ar seco e vapor d'água. Os processos incluem aquecimento simples, ou se somente aumenta a temperatura, resfriamento simples, somente diminui a temperatura, umidificar o ar, colocar umidade, ou seja, adicionar umidade, e desumidificação, que seria a remoção da umidade. Mas às vezes eu também tenho processos combinados, que eu posso fazer tanto aquecimento junto com adição de umidade ou remoção de umidade, e o inverso também é válido. Normalmente aquece-se e umidifica-se o ar no inverno e resfria-se e desumidifica-se o ar durante o verão. A maioria dos processos de condicionamento de ar ele deve ser modelado como escoamento em regime permanente, e as variações de energia cinética e potencial são desprezadas, de modo que eu tenha, em 90% dos casos, que a conservação de massa se resuma à somatória da vazão mássica de entrada menos a somatória de vazão mássica de saída igual a zero, e a conservação de energia, calor menos o trabalho, mais esse somatório aqui do produto vazão mássica de entrada, entalpia de entrada, menos esse somatório aqui do produto vazão mássica de saída, entalpia de saída igual a zero. Os balanços de massa eles são separados para o ar seco e para o vapor. Então eu vou fazer dois balanços de massa. Primeiro, para o ar seco, então a somatória da vazão mássica de ar seco de entrada menos a somatória da vazão mássica de ar seco de saída tem que ser igual a zero. E outro balanço para o vapor. Somatória da massa de vapor de entrada menos a somatória da massa de vapor de saída tem que ser igual a zero. E o balanço de energia é um balanço de energia único, né? Então eu teria calor menos o trabalho, menos a potência, mais esse termo de entrada aqui, relativo ao ar, relativo ao vapor, e o termo de saída, relativo ao ar e relativo ao vapor. Vamos ver alguns tipos de processos psicrométricos. Isso aqui, aquecimento ou resfriamento simples, mantendo-se ômega constante. Ômega é a umidade absoluta. Muitos sistemas de aquecimento residencial consistem em um fogão, uma bomba de calor ou um aquecedor elétrico. O ar nesses sistemas é aquecido, circulando através de um duto que contém tubulação para gases quentes ou fios para resistência elétrica. O resfriamento pode ser realizado passando o ar sobre algumas bobinas através das quais flui um refrigerante ou água gelada. Mais ou menos nesse esquema aqui. Então tem inicialmente o ar seco a uma temperatura, umidade absoluta e relativa dadas, T1, ômega 1, Φ1. Esse ar passa que no caso é uma resistência elétrica, né, que está aquecendo esse ar, e sai com temperatura T2 diferente. O ômega se mantém constante, porque eu não tenho adição de umidade aqui, e a umidade relativa ela é diferente da umidade, a umidade relativa de saída é diferente da umidade relativa de entrada. Vamos ver como é que isso aqui faltou falar. Durante um resfriamento simples, a umidade absoluta permanece constante, mas a umidade relativa ela aumenta. Se for um aquecimento, a umidade absoluta permanece constante e a relativa diminui. Vamos ver o funcionamento desse cara e como é que funciona. Então eu tenho sistema de aquecimento, ar, com T1, ômega 1 e Φ1, e T2, ômega 2 igual a ômega 1, e no caso aqui, Φ2 menor do que Φ1. Eu vou escrever um balanço de massa por ar seco, então eu teria vazão de massa de ar no ponto 2 menos a vazão de massa de ar no ponto 1 igual a zero, de modo que eu tenho somente vazão mássica de ar seco. Para o vapor eu teria ômega 1 igual a ômega 2, ou seja,
Massa de vapor 1 menos a massa de vapor 2 igual a zero. Massa de vapor 1 igual a 2, que é simplesmente igual a massa de vapor. De modo que, para eu escrever o balanço de energia, fica calor, esse cara aqui não tem trabalho sendo executado, né? Trabalho de eixo sendo executado, então, em termos de trabalho, ele vai embora. Então, fica calor mais massa de ar vezes a variação de entalpia do ar entre o ponto 1 e o ponto 2, mais a massa de vapor vezes a entalpia do vapor 1 menos a entalpia do vapor 2 igual a zero. Para o ar seco, modelando ele como gás ideal, eu posso escrever isso aqui, ó, HAR1 menos HAR2 igual a Cp do ar vezes T1 menos T2. E o HV1 para o vapor, eu posso escrever da seguinte forma, que esse cara aqui, ó, é a entalpia do vapor saturado na temperatura T1. E o HV2 é a entalpia do vapor saturado na temperatura T2. Esses dois valores aqui são encontrados na tabela de saturação, onde você vai ter lá a entalpia do vapor saturado na respectiva temperatura que você está procurando. Veja que para o ar eu estou usando o modelo de gás ideal direto, e para o vapor eu estou considerando que naquela região o vapor está saturado naquela região, ou seja, estou aproximando o vapor da condição de um gás ideal, e no caso eu tenho o valor da entalpia próximo a entalpia desses valores do vapor, tanto na condição de entrada quanto na condição de saída. A gente vai sempre adotar eles como vapor saturado. Vamos fazer outro aqui, ó, de aquecimento e umidificação. Problemas com baixa umidade relativa resultante de um simples aquecimento podem ser eliminados pela umidificação do ar aquecido. Isso acontece quando você aquece o ar sem levar em conta a umidade relativa. Então, quando você faz o aquecimento do ar, a umidade relativa ela geralmente diminui bastante. E isso dá um efeito muito ruim nas pessoas, né? Não é uma condição agradável você ter um ar com uma umidade relativa muito baixa para ser respirado. Então, o que a gente faz? A gente faz primeiro o ar através do sistema de aquecimento e depois prevê uma seção para poder aumentar a umidade do ar e regularizar a condição da umidade relativa. Então, seria fazer o quê? Eu teria uma seção inicial de 1 até 2, onde eu faço somente o aquecimento, né? Onde ômega 2 e ômega 1 é igual, ou seja, a umidade absoluta é constante. Depois uma seção de umidificação, onde eu vou aspergir a quantidade de água aqui, de modo a obter um valor da umidade relativa no ponto 3, adequado de acordo com as condições de projeto. Então, entre 1 e 2 eu só tenho aquecimento, a umidade absoluta permanece constante. Entre 2 e 3 eu aumento a umidade absoluta, porque eu estou colocando uma quantidade de água para aumentar a umidade dessa mistura ar seco e vapor d'água. Como é que ficam os balanços de energia e de massa desse cara aqui? Então, eu tenho na seção 1, 2 primeiro, seção só de aquecimento, ela é similar à anterior, então eu tenho para o balanço de massa no ar seco, né? Massa de ar seco 1 menos A2 é igual massa de ar seco 1 igual a 2, que eu simplesmente vou chamar de massa de ar seco. Massa de vapor também, né? Nessa seção de aquecimento eu não tenho adição de umidade. Então, a massa de vapor 1 menos A2 igual a zero. Massa de vapor 1 igual a massa de vapor 2, que é a massa de vapor que eu estou procurando. Nesse caso, ômega 1 é igual a ômega 2. Né? Não houve uma adição de umidade, então a umidade absoluta permanece a mesma. E o balanço de energia, ele fica dessa maneira aqui. Então, esse balanço de energia aqui, por exemplo, ele permite determinar qual a quantidade de calor que eu precisei adicionar no meu sistema para atingir a temperatura T2 requisitada. Na seção seguinte, seção 2, 3, o ar continua do mesmo jeito, então eu tenho massa do ar 2 menos a massa do ar 3 igual a zero, né? Não adicionei ar seco novo, ou seja, a massa de ar 2 igual a massa de ar 3, que continua como a vazão máxima de ar seco, passando pelo meu sistema. Já o balanço de vapor, balanço de massa de vapor, ele já está diferente, porque eu tenho massa de vapor no ponto 2, mais uma quantidade de água que foi adicionada, MAG, menos a massa de vapor igual a 3. Essa soma de massas aqui, ó, MV2, MAG menos MV3 é igual a zero. Isso aqui me dá a conservação de massa do lado do vapor.
E o balanço de energia, veja, eu tenho esse pedaço aqui, MARCP do ar T2-T3, MV2HV2, HV2, entropia do vapor 2, a entropia do vapor na temperatura 2, HV3, entalpia do vapor saturado. Gente, a enthalpia do vapor saturado na condição 2 e na condição 3. E MAG, HAG, esse HAG é a entalpia do líquido saturado na temperatura T2. Ou seja, eu estou colocando como umidade aqui uma condição de quê? Uma condição que eu tenho água líquida saturada, X igual a zero, lembra? Título igual a zero, na temperatura T2. Dessa maneira eu consigo equilibrar, aumentar a umidade para não aumentar a umidade na minha mistura, para não diminuir tanto a umidade relativa. Esse aqui seria outro, resfriamento e desumidificação. Isso aqui é o problema inverso do outro. Então ele tem aqui uma umidade absoluta do ar permanece constante durante um processo simples de resfriamento, mas a sua umidade relativa aumenta. Se a umidade relativa atingir níveis indesejavelmente altos, pode ser necessário remover parte da umidade, ou seja, desumidificá-la. Isso requer o resfriamento do ar abaixo da temperatura do ponto de orvalho. Então aqui, o que acontece? Eu tenho um sistema de resfriamento, ou seja, eu tenho o ar inicialmente entrando numa temperatura de 30 graus Celsius, umidade relativa é 80%, uma vazão volumétrica de ar, e esse ar passa nesse sistema, essa serpentina aqui está com uma temperatura muito baixa, e ao sair, o ar tem 14 graus Celsius de temperatura e ele já tem umidade relativa de 100%. Isso quer dizer que dependendo da temperatura que esse cara aqui ele estiver, eu posso ter uma quantidade de vapor d'água já condensado nessa mistura. Então, qual que é a dúvida inicial aqui? Se essa temperatura aqui que eu tenho na saída é uma temperatura abaixo ou não do ponto de orvalho. Se ela tiver uma temperatura abaixo do ponto de orvalho, fatalmente eu vou ter uma quantidade de água que foi condensada nesse processo. Se a minha temperatura está acima do ponto de orvalho, eu estou, mesmo estando numa condição de 100% de umidade relativa, eu estou na iminência de condensar essa quantidade de água que está colocada aqui. Vamos ver como é que funciona o balanço de massa e de energia desse caso aqui. Então eu tenho balanço de massa do ar seco, né? O ar seco permanece, a quantidade de ar que está passando aqui permanece sempre a mesma, né? Não muda, não estou adicionando ar seco a mais. Então a massa de ar seco 1 menos A2 é igual a massa de ar seco em 1 igual a 2, que eu chamei simplesmente de massa de ar seco. Só que o balanço de vapor ele mostra o seguinte, que a umidade absoluta 2 ela é menor do que a umidade absoluta 1, de modo que a massa de vapor no ponto 1 menos a massa de água saindo no ponto 2 menos a massa de vapor no ponto 2 tem que ser igual a zero. Veja que agora eu tenho duas saídas diferentes no ponto 2, uma como líquido saturado na temperatura 2 e outra como vapor saturado na temperatura 2. E aí, de modo que eu posso escrever esse balanço de energia aqui, completo, levando em conta o calor, essa parte aqui referente ao ar, essa parte aqui, referente ao vapor. Esse cara aqui é o vapor de entrada, esses dois termos aqui, já considerando que parte do vapor condensou e parte do vapor que não se condensou na saída do meu sistema. Outro caso que pode acontecer é você ter uma mistura adiabática de duas ou mais correntes de ar. Tem muitas aplicações de ar-condicionado que requerem a mistura de duas correntes de ar. Isso é particularmente verdadeiro em edifícios grandes, a maioria das plantas de produção em processo e também em hospitais, que exigem ar-condicionado que exigem que o ar-condicionado seja misturado com uma certa fração do ar externo fresco antes de ser direcionado para o espaço de convivência. São aqueles casos que você precisa ter renovação constante de ar. Então você faz o resfriamento do ar numa seção, mas também você capta ar externo de modo a fazer essa renovação do ar. E ao captar ar externo, você está pegando o ar em condições de temperatura, umidade diferentes, de modo a ter um produto final único para você mandar para o seu sistema de condicionamento de ar, para o seu hospital ou para uma outra utilização qualquer. Quando eu tenho mistura de correntes,
Aí o balanço de energia e de massa fica assim, ó. Vou fazer primeiro o balanço por ar seco, então eu teria massa de ar 1 seco, massa de ar 2 seco, menos a massa de ar 3 seco igual a zero. Então eu coloquei aqui, ó, duas entradas, entrada 1, entrada 2, e a entrada 3 aqui no ponto, aqui, entrada 3, perdão, e a saída aqui no ponto 3. Duas entradas, né, positivas, menos uma saída negativa igual a zero. Feito isso do lado do ar seco, vou fazer isso também do lado do vapor. Massa do vapor 1 mais massa do vapor 2 menos a massa do vapor 3 igual a zero. Lembrando que cada uma dessas entradas, das duas entradas, perdão, e da saída, eu tenho uma umidade absoluta diferente. Então, a umidade absoluta 1, 2 e 3 seguem essas relações que eu tenho aqui entre a massa de vapor dividido pela massa de ar seco. E o balanço de energia, ele é bem especificado. Então, aqui eu separei o balanço de energia de maneira que eu tenho M do ar seco, CP do ar T1, essa parte da entrada 2 de ar, essa parte da saída 3 de ar. E aí cada uma das entradas de vapor, 1 e 2, e da saída do vapor igual a zero. Dessa maneira eu consigo saber qual a condição final quando eu tiver a mistura de dois gases diferentes. Veja que aqui não tem nem um termo de calor, nem um termo de trabalho no balanço de energia. Trabalho porque não tem produção de trabalho de eixo, e não tem o calor porque nós estamos adotando que a mistura ela é uma mistura de correntes de ar adiabática. Para completar, falar um pouquinho, a gente não vai modelar aqui diretamente, a gente vai ter alguns exercícios que modelam torres de resfriamento. Torre de resfriamento é o quê? Você tem usinas elétricas, grandes sistemas de ar-condicionado, indústrias que geram grandes quantidades de calor residual, elas geralmente rejeitam esse calor para uma quantidade de água de resfriamento para algum lago ou para um rio próximo. Nesses casos, o calor residual deve ser rejeitado, em alguns casos, o calor residual deve ser rejeitado para a atmosfera, com água de resfriamento circulando e servindo como meio de transporte para a transferência de calor entre a fonte e a atmosfera. Só que tem alguns casos que o suprimento de água de resfriamento ele é limitado ou a poluição térmica é uma preocupação séria. Poluição térmica seria o quê? Você está captando água de resfriamento de um rio, né? Que tem uma largura, às vezes uma largura não tão grande, não tem um volume de água tão grande. E se você começar a captar água desse rio, por exemplo, e capta ele a jusante da entrada da sua usina, recolhe uma quantidade de água de resfriamento, faz o resfriamento nas suas centrais de caldeira, de aquecimento ou para resfriar algum calor residual, essa água volta para o rio com uma temperatura ainda muito alta. Então, o que acontece? Você tem um aumento da temperatura média da corrente do rio. Isso aí mata planta, mata peixe, altera todo um ciclo de reprodução de várias espécies. Então, é sempre bom você limitar ao mínimo essa poluição térmica que eles chamam na corrente dos rios, ou também de lagoas ou de mares. Veja que poluição térmica não é poluição química, não é que eu estou alterando a composição química da água do rio, não estou colocando rejeito, esgoto, não é isso, é simplesmente aumentando a temperatura do rio, e isso não é bom para várias espécies animais. Uma maneira de a gente conseguir mudar isso aqui seriam as torres de resfriamento úmida, ou as chamadas também torre com resfriamento evaporativo semi-fechado, que seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Eu teria água quente, a torre de resfriamento é o quê? É uma torre, literalmente, geralmente bastante alta, onde eu tenho uma entrada de água quente na parte superior, tá vendo? O ar frio, ar atmosférico frio, ele entra na parte inferior, ele entra em contato com essa água quente, ocorre uma troca de calor e também uma troca de massa, porque parte da água que está sendo inserida na parte superior, ao trocar calor com ar, ela evapora, e ao sair daqui, o que acontece? Esse ar aqui, ó, ele está saindo com uma umidade mais elevada, porque parte da água que foi aqui resfriada, ela vai sair junto com o ar atmosférico. Essa água que trocou calor com o ar, ela se acumula no fundo da torre e ela é uma água fria que pode voltar para o seu sistema ou ser despejada no rio com uma temperatura muito próxima do que foi captado, de modo a não ter nenhum impacto ambiental em relação a isso. Outros casos de uso também tem as torres com ventilação natural, que não tem um ventilador, né? Só que a torre geralmente é muito mais alta, muito mais cara para ser construída.
Tem as lagoas de pulverização, onde aquela água quente ela é simplesmente aspergida numa lagoa, né, colocada no ar e aspergida. E tem as lagoas de esfriamento, que é simplesmente você pegar o calor residual, mandar para uma lagoa que não tem contato com o rio, é simplesmente uma lagoa de dispersão, basicamente como se fosse um grande lago artificial para a atmosfera. Que seria essas figuras aqui, né? Você está num lugar fechado, você está aspergindo essa água quente aqui para o ambiente, essa água aqui vai esfriar naturalmente, só que geralmente é um negócio fechado, né? Ela não tem contato com o meio externo, e aí você tem uma minimização do problema do ambiente. O problema basicamente isso aqui, que essas águas ela evapora, perdida para o ambiente, né, numa quantidade muito maior do que uma torre de esfriamento, e você acaba aumentando o consumo de água nos sistemas industriais que necessitam produzir sistemas de condicionamento de ar. Nós não vamos entrar em detalhes de torre de esfriamento, né? A gente vai tratar essa é uma aula específica de psicometria. Se vocês quiserem ter mais informações sobre torre de esfriamento, tem bastante material na internet, eu posso até indicar depois para vocês. Então, gente, basicamente essa aula de psicometria seria colocar esses conceitos. Nesse caso aqui eu vou colocar alguns exemplos para vocês verem como é que a gente resolve a psicometria. E por enquanto é só. Qualquer dúvida, sugestão, manda e-mail, faça algum comentário que achar pertinente no vídeo. E por enquanto é só. Um grande abraço a todos, até mais.